Ô pessoal, na continuidade aí agora da nossa live sem um tempo determinado, né? Para que a gente possa esmiuçar mais o assunto a respeito de contratos imobiliários, principalmente nesse tempo de pandemia. No resumão, aquele resumo que eu fiz agora há poucos segundos, eu dei um aspecto geral a respeito de característica de contrato. O contrato ele tem uma teoria geral. Quando a gente estuda contratos, a gente estuda sempre começando pela teoria geral dos contratos. A necessidade de objeto ser lícito. Então você não pode fazer um contrato de tráfico de droga. Parece meio óbvio, mas a gente nunca sabe. Tem louco para tudo, tá certo? Mas o objeto deve ser sempre lícito, deve ser alguma coisa que a lei permita ou que ela não proíba. Não esqueça disso, é um princípio do direito privado que muita gente esquece e ele é bem importante. Tudo que a lei, dentro do direito privado, tudo que ela não proíbe, ela permite. Então aquilo que a lei não prevê, você pode fazer. Isso dentro do direito privado, tá bom? Do direito público, direito tributário, administrativo, constitucional, isso é direito público. Então, obviamente, aí não. Aí só o que a lei prevê é o que você pode fazer. Mas dentro do direito civil, do direito empresarial, por exemplo, o que a lei não proíbe, ela permite. Então, quando você for elaborar seus contratos, sempre tenha isso em mente. Existe uma liberdade muito maior dentro dos contratos privados, do direito privado. Tá? Outra coisa que é característica dos contratos em geral é a onerosidade. Você tem que estar falando de algum bem. Ou um bem de capital, ou um bem imóvel, ou um bem móvel, alguma negociação tratando de bens tem que estar envolvida. Isso também pode acontecer com serviços. Então, o pagamento de algum serviço. Todo contrato do direito privado traz aí aquilo que nós chamamos de obrigações. Na verdade, se eu fosse dar um conceito rápido para vocês, eu diria que um contrato é um conjunto de obrigações estabelecidas entre as partes. No mínimo duas partes, podendo aí se estender por um número não limitado de partes envolvidas, tá certo? Bom, então temos essas características. O objeto lícito, a onerosidade, tem que tratar de algum valor ou de algum bem, tá certo? E aí temos também a possibilidade, que eu acho que hoje é o assunto mais importante dentro de contrato, que é a revisão de negócio. A revisão de contrato. Quando a gente fala em contrato imobiliário, nós falamos aí basicamente em alguns contratos. Existe um número limitado de contratos dentro do direito imobiliário. Então nós temos aí arrendamento, nós temos contrato de mútuo, de comodato, nós temos contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de locação com opção de compra ao final. São diversos tipos de contrato. Cada um tem as suas características. Como hoje é uma live geral, eu não vou me prender em um deles. Eu quero falar mais com vocês a respeito da possibilidade de negociação e renegociação de contratos dentro das características do momento que nós estamos passando agora. Não é? E, obviamente, as perguntas de vocês são muito bem-vindas. Tá? Eu tive algumas perguntas de ontem para hoje, algumas pessoas mandaram o WhatsApp, mandaram e-mail, fazendo algumas perguntas a respeito de situações dentro da relação contratual, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma questão a respeito de quais seriam alguns motivos que permitiriam o indivíduo que fez a compra de um imóvel dele se arrepender dessa compra. Então ele vai lá, fecha o contrato de compra e venda com o corretor, envolvendo o corretor. Importante aí, quem é corretor de imóvel, ficar atento a isso, porque normalmente a normatização, a praxe, os contratos falam a respeito do quê? Uma vez que o comprador se interessa pela compra do imóvel, ele vai e assina o contrato. Pelo direito do consumidor, pelo Código de Defesa, ele teria 7 dias para se arrepender dessa compra. E tem 7 dias para olhar, ver o imóvel, verificar e por algum motivo ele se arrepende e fala, puxa vida, não é o que eu quero. Eu não quero mais o imóvel. Quero devolver. Só que para fechar o contrato, ele dá um sinal, tá certo? Ele dá o famoso sinal, que é a garantia de reserva daquele bem.
Normalmente, a legislação fala a respeito do quê? Se ele desistir, mesmo dentro desses 7 dias, a comissão do corretor e o sinal estão garantidos. Então, em tese, o comprador perderia esse valor. Eu quero chamar bem a atenção de vocês para o seguinte: toda regra tem exceção. E essa é uma exceção também. Essa também tem exceção. Nem sempre é assim. Dependendo da motivação que levou o sujeito a não fechar o negócio, isso é muito importante ficar claro, tá? Se o sujeito, comprador, deu o sinal e ele realmente, por algum motivo, foi levado a erro, tá certo? Pelo corretor, ou pelo vendedor, ou pela incorporadora, por alguém. Alguém do outro lado da relação da venda enganou esse comprador por algum motivo. Ou descreveu o imóvel sem dar os detalhes devidos, ou o material que faz parte do descritivo do imóvel não está batendo com aquilo que foi entregue. Então você comprou um tipo de piso, você comprou um tipo de manta, impermeabilizante, alguma coisa nesse sentido. A descrição do imóvel é uma, o material descrito é um, e quando você vai no imóvel, que você começa a morar ou começa a reformar, e você vê dentro desse período, e até fora, viu, desse período, que não é aquilo que você comprou, você foi levado a erro, por boa, não interessa aí se houve boa ou má fé nesse primeiro momento, tá? Se houve má fé, ainda vai caber indenização. Além da devolução do dinheiro, ainda cabe indenização por dano moral. Mas se não foi por má fé, houve realmente um engano, né? A justiça não tem dado a comissão do corretor. Por que isso? Porque a comissão está atrelada diretamente à realização do negócio. Então, quer dizer, você já imaginou que loucura? Se você fosse obrigado... Aline, boa tarde, bem-vinda, querida. Você já imaginou que loucura que seria se todo mundo que vai por uma imobiliária, senta, se interessa por alguma coisa, dá um sinal, e dali a alguma semana, 10 dias, o cara se arrepende, fala, poxa, mas não é isso que eu queria. Dependendo do motivo, se for justificável, o cara ainda paga a comissão do corretor, sendo que o negócio não saiu. Não, mas o corretor trabalhou, foi lá, mostrou, etc e tal. Minha gente, estipula um custo então para isso. Então é o seguinte, para o corretor te acompanhar, fazer etc e tal, cobra uma taxa. Deixa claro, se o negócio não sair e o sinal tiver que ser devolvido, o senhor vai gastar, vamos dizer, R$500 pela visita, pelo trabalho do corretor. O que não tem nada a ver com a comissão da venda do imóvel. A comissão de corretagem é uma comissão de venda do imóvel. Se o imóvel efetivamente não foi vendido e não foi por culpa do comprador, eu também entendo que esse sinal não é devido, ele tem que ser devolvido. Tá certo? Agora, você também tem aquela situação... E a gente sabe disso, porque ser humano é ser humano. O ser humano é um ser difícil. O ser humano é complexo. E tem também aquele comprador sem noção. Vê vai, fecha, cancela, compra, cancela de novo. E não tem motivo nenhum para isso. Na verdade, o que ele comprou é exatamente o que ele comprou. O descritivo está correto, o material está batendo, está tudo no lugar. Não é? E ele vai lá e desiste. Dá 7 dias, dá 5 dias, dá 10 dias, ele sem motivo nenhum desiste. Nesse caso, a minha opinião é que a corretagem é devida sim. Houve o trabalho e não houve culpa nem do corretor, nem do vendedor, nem da imobiliária, nem da construtora, nem da incorporadora. A culpa é única e exclusiva do comprador. Ele, sem motivo nenhum, desfez o negócio e era um bem reservado a ele. Se ele que deu motivo para o rompimento da negociação, do negócio, eu entendo que o trabalho aí realmente foi feito e o sinal deve ser perdido mesmo. Realmente, eu encaro dessa maneira e acompanho a legislação nesse caso. Nos outros casos, eu acompanho a jurisprudência, eu acompanho o que os juízes, na sua maioria, têm decidido. Se a motivação da quebra do negócio não foi por culpa do comprador, efetivamente ele merece o sinal de volta, porque senão seria um enriquecimento ilícito. Tá? Na visão da justiça é assim, eu também penso da mesma maneira. Aí sim, falando a respeito de outros itens. Né? O sujeito comprou o imóvel na planta, foi uma vez, foi duas, não prestou muita atenção na localização. Quem é que não prestou atenção na localização?
O vendedor ou o comprador? O comprador. Aí ele se arrepende do negócio porque a localização não é boa. Meu amigo, desculpa. No mínimo ele deve ir até o imóvel para saber onde é que o imóvel se localiza. Ou pelo menos pegar uma planta, pegar um Google, aí com direitos autorais, pegar um Google Street, dar uma olhada na região, fazer uma pesquisa. O interesse é dele, cara. O interesse é do comprador também. O vendedor não tem a obrigação de sair adivinhando o que o comprador quer. O comprador tem que falar. Na medida em que ele não fala e fica frustrado, a culpa é dele, comprador. O corretor não tem nada a ver com isso. O trabalho do corretor é ser transparente. Olha, é assim, 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 a vizinhança é essa, a localização é essa, fica perto disso. O que o senhor precisa? A escola das crianças fica em tal distância. Então presta atenção nisso. Porque de repente, não é o imóvel ideal para o senhor, eu tenho alguma outra coisa. Então tudo isso deve ser conversado enquanto a venda está sendo feita, para não gerar depois arrependimento e o que nós chamamos de cara, que a palavra sumiu, amiguinho. Bom, é o seguinte, né? Fugiu. Evita de enviar para a justiça esses processos, tá bom? Que não interessa para ninguém. Um acordo médio é melhor do que um bom processo, tá certo? Eu sou advogado, vivo disso e continuo dizendo a mesma coisa. Melhor um acordo razoável do que um bom processo, tá bom? Evite essas coisas, discuta essas coisas antes para evitar justamente essas frustrações que vão dar uma discussão imensa de quem que é a culpa de ter desistido do negócio. Muito bem, vamos lá. Focando agora um pouco mais na situação da pandemia, na situação de exceção. Presta muita atenção nisso. Eu estou com alguns casos agora envolvendo o direito rural. Presta atenção. Direito rural, plantação, fazenda. Então o cara pega contrato de financiamento bancário para poder financiar a safra, etc e tal, e a safra não sai, dá uma geada ou dá uma seca, vai tudo pro saco, o cara não consegue pagar o banco vende outro contrato de financiamento pro cara, e aí saíram duas medidas provisórias, 481 e 482, que permitem aí a extensão do financiamento. Às vezes, meu amigo, você tá tão quebrado, e agora eu tô falando, para compradores, tá certo? E vendedores também, para que consigam ser compreensivos nesse momento. Às vezes, durante uma negociação, a coisa fica tão ruim para o comprador, que ele não vai se recuperar com outro financiamento. Ele já não está dando conta desse, ele não vai dar conta do outro. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele vai procurar a justiça, porque o juiz, e isso é importantíssimo você guardar, o juiz tem como obrigação, é uma obrigação, ele tem obrigação de resolver a questão. E nesses contratos de compra e venda de imóvel, como de compra e venda de qualquer outra coisa, ou locação, isso vale para locação também, tá? Para revisão de contrato de valor de aluguel, o juiz tem a obrigação de fazer o quê? Equalizar o contrato, equalizar a relação jurídica, equalizar o negócio. Ele tem que fazer com que o contrato volte a ofertar, a oferecer condições justas para as duas partes, ou para as partes envolvidas. Existem situações em que o contrato se desequilibra completamente. Por exemplo, existem contratos de leasing em que você tem um lastro em dólar. Não é pago em dólar. Estou falando de indexação, tá? Sempre a moeda é brasileira, é nacional, mas você tem uma indexação. Se você tiver uma supervalorização do dólar, pronto, o contrato está desequilibrado. Você vai precisar procurar o Poder Judiciário para o juiz chegar no meio termo para os dois, para que o contrato possa seguir em frente. A mesma coisa se dá em compra e venda de imóvel. Não interessa com quem, se é direto com o vendedor, com o proprietário do imóvel, se tem corretor envolvido, se não tem. O negócio é o seguinte, funciona desse jeito. Revisão é permanente, é o tempo todo. E tem que ser levado em consideração tudo isso que a gente está falando. O contrato tem que ser equilibrado. Se ficou pesado demais para uma das partes, essa parte não pode ser sacrificada ou simplesmente perder. Perdeu o negócio, perdeu. Ficou difícil para você, ficou desempregado, perdeu
emprego, perdeu valor, usou o dinheiro na doença de um parente, problema seu, perdeu tudo. Isso não é assim. O direito não desampara as pessoas desse jeito. Por isso chama direito. Por isso que o resultado do direito deve ser a justiça. Tá certo? É assim que a gente faz direito. É assim que a gente faz as coisas como devem ser feitas. Com transparência, com caráter. Baseado em valores e princípios. Então o direito não desampara você porque você está passando por um momento de aperto. Todo mundo passa por um momento de aperto, tirando talvez os nossos senadores e deputados. Mas tirando esse povo aí, Supremo, etc, tal, que ganha bem pra cacete, o resto da população, amigo, passa por dificuldade. Tem cheque especial lá, tá usando, precisa usar, precisa fazer compra, precisa comer, precisa pagar aluguel. Isso sempre foi assim, antes da Covid, antes de pandemia. O nosso país não é um país fácil de viver. A tributação é estúpida. Para ter um funcionário você paga o dobro. Se ele custa 1.000 para você de salário, ele vai custar 2.000, porque é mais 1.000 de tributo. E encargo de previdência e o diabo. Então, sempre foi assim. Amiguinho, coleguinha, oi? Sempre foi assim. Com a pandemia, isso ficou muito mais sensível, muito mais grave. Então, e muito mais aparente. Falando sério, a gente deve, eu acho que na vida a gente deve procurar, de preferência, tirar dentro de uma experiência ruim, aquilo que ela pode nos oferecer de bom. A pandemia serviu para algumas coisas. Serviu, acho que para o ser humano ser um pouco mais solidário, em termos gerais. Em termos contratuais também, eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso em casos pessoais e eu tenho visto isso com clientes meus, amigos meus, proprietários que realmente estão sentando, conversando, olha, não, vamos fazer um valor mínimo para você não desocupar o imóvel, porque afinal de contas, se o cara desocupar o imóvel e for para um imóvel mais barato, ou for morar com um parente, amigo, que tem isso também, voltar para casa da mamãe às vezes é válido, ou se o irmão tem um quarto vago, se pica. Se o proprietário do imóvel não quer baixar o valor do aluguel, linha. Deixa o cara falando sozinho, porque ele não vai alugar. Presta atenção. Só que ele vai continuar pagando IPTU, água e luz. Sem falar do risco de alguém invadir a casa e depredar a casa porque ela está lá fechada. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de renegociar um contrato. Nesses casos agora que eu estou falando, nesses últimos minutos, de locação. Não existe. Essa situação é para renegociar a locação lá para baixo mesmo. Não estou falando em dar desconto de 30%. Não estou falando de dar desconto de 50%. Vamos baixar um pouco mais isso aí. Dependendo da situação, obviamente, de quem está pagando. Se o sujeito pode pagar melhor, etc e tal, o desconto vai ser menor. Mas se for realmente uma situação de necessidade, o locador precisa ser solidário, ceder, renegociar. E com o tempo, isso agora que eu vou falar vale para todos os contratos, inclusive os imobiliários de compra e venda e locação. É o seguinte, se a Covid acabar amanhã, presta atenção aí, se a Covid acabar amanhã, acabou, João, acabou, não tem mais contaminação, supondo, tá? Veio um milagre, veio o Exu baba-ovo, sei lá, baixou alguém aí, sei lá, entendeu? Sei. A terceira vinda de Santa Maria, Alá baixou aqui também, o Buda, sei lá, alguém baixou aí, acabou a Covid, acabou. Ninguém mais se contamina e quem está doente está curado. Olha só o quadro que eu estou dando. Em outras palavras, voltou tudo. Só que não voltou nada. Essa propaganda babaca da televisão, amigo, tudo vai voltar ao normal. Não vai. Não vai voltar nem hoje, nem amanhã, não vai voltar nunca mais. Tá? Vamos entender, a Covid não vai mais embora. Covid é uma gripe nova. E a gente vai pegando resistência e vai morrendo menos. Tá bem claro isso? Economicamente falando, a Covid ainda vai ficar com a gente durante 1 ano e meio. Para algumas pessoas, 2 anos, para poder se recuperar economicamente. Estou falando aí do quê? De comprador de imóvel. Estou falando também do incorporador, que botou uma grana em cima de um terreno, que está incorporando, que está investindo. E de repente os caras que estão bancando aquele imóvel na planta não tem mais dinheiro para continuar a obra. Como é que fica essa situação? Porque o cara precisa do dinheiro
do imóvel vendido na planta para poder levantar o imóvel, gente. E aí o cara que estava pagando na planta não pode mais pagar. Como é que ele vai pagar o pessoal da construção civil para continuar levantar o imóvel, para continuar a construir? Isso tem que ser motivo de renegociação total. João, precisa de um novo contrato? De jeito nenhum. Não viaja na maionese, gente. E não cai nessa também. Por quê? Porque tem nego que vive de contrato. Tem gente que vive de fazer contrato. Eu vivo de fazer contrato, mas eu não faço contrato quando não é necessário. Existe uma coisinha chamada adendo contratual. Olha que bacana, não é bacana? É uma solução genial. Chama adendo contratual. Deu até rima, dá até para fazer um rap. Mas eu não vou fazer agora, enfim. O adendo contratual, ele é muito mais rápido e eficiente do que você fazer um outro contrato por causa de 1, 2, 3 itens. Tá certo? Nesse caso que nós estamos vivendo de pandemia, contrato de compra e venda, financiamento, eu estou falando compra e venda e locação, coloquem tudo que eu estou falando para o contrato de financiamento com o banco também, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente. Mas assim, tudo isso precisa ter novos olhares. Tudo isso precisa ser tratado de uma forma completamente em exceção. Porque se tudo acabar amanhã, se a Covid acabar amanhã, nós vamos levar mais 1 ano e meio para se recuperar. E esse 1 ano e meio tem que ser levado em consideração na renegociação que você está fazendo. Então não é assim, você prevê lá, põe um adendo. Assim que descobrirem a vacina, o cara passa a pagar o aluguel integral que ele pagava. Não vai rolar isso, não vai rolar. Então assim que sei lá, se verificar que as condições das cidades, isso que eu estou falando agora é bem palpável, assim que se verificar que a condição nas cidades baixou do nível vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, a convivência começa a ocorrer como já está acontecendo na França, os restaurantes estão abertos tranquilamente, a Espanha começou também, a Alemanha já está há muito tempo, então começa aqui as coisas voltarem ao normal. Está voltando ao normal socialmente, cara. Acorda, tá voltando ao normal socialmente. Economicamente não voltou ao normal coisa nenhuma. Você ainda tá pagando, negociando com o banco o teu especial, o empréstimo que você fez para poder bancar a produção, enquanto isso, ou bancar a fábrica fechada. Bancar a agência de turismo lacrada, que ninguém pode viajar, cacete. Então você vai fazer o quê? Entendeu? Então, todo contrato de renegociação agora, ele deve ser considerado com a existe aí, vou falar, com a possibilidade, é um binômio que a gente chama no direito, é a possibilidade de pagar e a necessidade de receber. Isso vale também para pensão alimentícia, tá? Em direito de família. Vou repetir, é a possibilidade de quem paga, pagar, as condições que ele tem de pagar, e quem recebe, em que situação está para receber? Ele está em situação de necessidade? Ou aquele dinheiro que ele tem para receber não vai fazer muita diferença? Isso juridicamente faz toda a diferença. Então vamos lá, capacidade de pagar, necessidade de receber. Isso também vale para os contratos imobiliários, tá certo? Na hora de renegociar, leva isso em consideração. Ainda que a construtora esteja tendo dificuldades financeiras, ela ainda tem mais possibilidade de capital de giro e captação de empréstimo do que o comprador, que está desempregado e vai ter que ir atrás de emprego. Então presta atenção, porque essa relação é real e é assim que ela funciona. É aí que o juiz entra para poder equilibrar essa relação. Entenderam? Então, na renegociação, leva em consideração esse binômio que eu acabei de falar, leva em consideração o tempo de recuperação. Dependendo do negócio, ele se recupera rápido. Se você tiver um controle, vamos lá, a pandemia começa realmente a estabilizar, controlar. As agências de turismo, a área do turismo é uma área que se recupera mais rápido, porque você vai ter mais gente voltando a viajar, preço promocional, ela vai se recuperando. As empresas aéreas também vão entrar em promoção, pode ter certeza disso, senão eles vão quebrar. Quem já não quebrou vai quebrar. Então vão ter que ceder numa série de coisas. Tem outros negócios que vão demorar um pouco mais.
Por quê? Porque permaneceram fechados de tal maneira e despediram tanta gente, mandaram tanta gente embora, às vezes a equipe inteira, que eles vão ter que recompor a equipe. Às vezes treinar, porque você investiu no treinamento de uma equipe toda e agora essa equipe foi embora, você tem que mandar embora. Você vai atrás, o cara às vezes já se empregou. Ou então até mudou de cidade, foi morar numa cidade com parente e tal, porque não aguentou o baque econômico. Então você perdeu aquele recurso humano. Você vai ter que treinar gente, isso leva tempo, custa dinheiro. Então, por favor, vamos ter uma visão holística da coisa. Na hora de renegociar contrato, tem que ter uma visão holística, tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo. E bota longo nisso. Nós não estamos falando até o final do ano, esquece isso. Não, até o final do ano não vai mudar nada, amigo. Se mudar é para pior, eu espero que não. No fundo do coração, espero que não mude para pior. Mas assim, agora de novo, por exemplo, na cidade em que eu moro já voltou. O comércio já fechou todo de novo. Regrediu. Porque a galera inteligente vai para aglomeração, sem máscara inclusive. Então, regride, volta, fecha tudo de novo. Então, a tendência agora é que os funcionários que sobraram vão reduzir mais ainda. Esse funcionário é o comprador do imóvel. Esse funcionário é o inquilino do imóvel. Ele tem que ser respeitado nessa situação. Respeitado não quer dizer tudo de graça. Não é assim que funciona. Há que haver uma contrapartida. Há que haver uma negociação. Ok, você não pode agora, o que a gente pode fazer no futuro? O que você pode, por exemplo, fazer de benefício no imóvel? Se você tiver algum parente que trabalha num material de construção, por exemplo, você não pode dar uma pintada na casa por um custo menor, fazer um parcelamento, eu isento você do aluguel esse mês, e você faz uma reforminha na casa, vai sair muito mais barato do que o aluguel, e você ainda pode parcelar, se você tiver um amigo na casa de construção. São essas ideias que parecem bobas, né, de falar, e de bobo não tem nada, porque é assim que você mantém uma negociação. Às vezes uma negociação de grande porte, é uma contrapartida, é algo que você pode fazer por alguém que está dentro do contrato, se você não puder adimplir o contrato financeiramente. Essas trocas existem também. Lembre-se sempre de um exemplo que eu gosto muito, que é o do exemplo da criança que está começando a aprender a caminhar, o bebezinho. Ele primeiro rola de um lado para o outro, ele não sabe engatinhar. E aí ele aprende a engatinhar. Um belo dia ele aprende a engatinhar, sei lá, de 4, engatinhando. E dá certo, meu amigo. Dá certo. Ele engatinha para todo lado. Para todo lado. Deixa os pais desesperados. Cadê o fulano? Cadê? Quando vai ver, tá lá ele, de 4, andando pela casa inteira. Tá certo? Aí ele começa a querer aprender a andar. Então ele levanta, fica sobre as duas perninhas ali, naquele, cabeção, porque criança é cabeção. Toda criança é cabeção. Então fica lá naquele cabeção, de um lado para o outro, e cai. Cai porque a cabeça pesa muito. Esse é o motivo. Não é falta de equilíbrio. É que o cabeção ainda é cabeção. Então ele pesa. Tem muito adulto cabeção, mas aí é outro problema. A criança é cabeção. Então ela vai cair. Ela cai, ela não gosta da experiência. Bate a cabeça, machuca. O que ela volta a fazer, cara? Ela volta a engatinhar. Mais tarde ela vai tentar andar de novo. E assim ela vai se adaptando. Mas sempre, o ser humano, como qualquer animal nesse ponto, ele regride. Quando ele regride um passo atrás. Quando ele vê que o que ele está fazendo não está dando certo, ele se preserva. É instinto de preservação. A criança levanta, cai, bate a cabeça e fala, opa, não estou afim de me machucar. Então ele volta a engatinhar porque estava dando certo. A mesma coisa vale para a gente na vida e vale para a gente nos negócios. Em contrato, em família, qualquer coisa assim. Está num ponto, não está dando certo, as condições mudaram, as condições não são propícias, as condições pioraram, um passo atrás. Diminuir custo, renegociar, não fica parado. Isso eu faço questão de falar para vocês. Não fique inerte. Você está devendo para o proprietário da casa, para o locador, você está devendo para imobiliária, você está devendo condomínio, não fica parado esperando uma ação judicial. Isso nunca vale a pena.
Inclusive, se vai para uma ação judicial, mesmo que seja você que está entrando, você devedor, o juiz não vê isso com bons olhos. Entendeu? Ele vê isso como um acovardamento e às vezes até como uma má fé de você se escondendo de uma obrigação. Vai negociar que não dê certo, ok, mas vai. Não fica quieto, não fica esperando a porrada chegar. Isso não dá certo, isso não ajuda em nenhuma situação. Tá? Vai, negocia, tenta, senta, tenta de novo. Ah não, desse jeito não, muda alguma coisinha. Ou não, volta na semana seguinte, dá uma insistida, olha, poxa, eu quero continuar, eu não quero abandonar o negócio, vamos achar uma solução, diminui daqui, puxa dali, eu posso colaborar com isso, e assim por diante. Aquilo que for acontecendo de bom na tua vida, informa o credor. Olha, tem uma perspectiva pela frente, já fui chamado para uma nova entrevista. Se puder, mostra um e-mail chamando. Isso tem um valor imenso para quem está querendo receber o que lhe é devido. Mostra. Ó, tá para sair um negócio, recebi um e-mail talvez de um novo contrato, de fornecimento e tal. Leva isso até o credor, conversa, senta, negocia. Ganha, não é enrolar. Porra, não é enrolar. Porque se enrola uma vez, se enrola duas, na terceira. Imagina, na terceira é verdade. O cara não vai acreditar em você. Aí acabou. Acabou a boa fé, acabou a credibilidade, você foi para o espaço. Então negocia, seja transparente, leva a documentação, leva provas. E-mail é documento, e-mail é prova. Leva, mostra, minha situação está assim, mas está melhorando, eu estou indo atrás, me dá um tempo, deixa eu respirar. Vocês vão prestar atenção no que eu estou falando. Eu faço negociação de cliente com banco praticamente todo dia. Os bancos estão cedendo, pessoal. E não é um pouco, não. Os bancos estão cedendo legal porque eles estão percebendo que eles não vão receber. Eles vão ser os últimos a receber. O cara tem colégio de criança para pagar, se está pagando. O cara tem supermercado para fazer. O cara, né, tem outras despesas que ele considera mais importante do que ficar pagando o financiamento do banco. Naquele momento de urgência, de crise. Inclusive em relação ao imóvel. Então, vai atrás, vai negociar. E o banco está disposto a fazer negócio. Tenha certeza disso. Você tem sim. Eu não posso realmente, por uma questão de ética, mencionar nomes de bancos. Mas tem 2 ou 3 bancos no mercado que realmente fazem questão de criar problema. Tá? Não são os maiores, não. Tá? Por incrível que pareça. Não são os maiores, não. São os médios. Eles criam cada pepino, cara. Não, a gente não aceita desse jeito, ou é tudo ou é nada. Conclusão, você vai para a justiça, vira para o juiz, demonstra sua boa-fé, demonstra que você tentou negociar, que você procurou o devedor, a imobiliária, a incorporadora, seja o que for, tentou fazer essa negociação. A pessoa do corretor é fundamental. Corretor profissional, corretor que se preza, ele não está do lado da parte vendedor e comprador só quando ele tem certeza que vai sair o negócio. Ele é um consultor, meu amigo. Ele é um consultor, ele é um assessor. Ele tem o papel de ajudar nessas horas também. Fornecendo documentação para banco, fornecendo informação, né? Estando do lado da parte devedora também. Não, vamos ver o que a gente consegue arrumar com a imobiliária, vamos ver o que a gente fala com a construtora. É isso que é um corretor de imóveis. Não é só o raposão que só quer saber de vender e pegar comissão. Isso para mim é bandido, não é corretor. Tá certo? E disso a gente tá com o saco cheio. Então, seja profissional, colabore, seja solidário. Seu cliente nunca vai te abandonar se você fizer isso. Tá certo? Voltando. Questão dos bancos. É a hora de renegociar. Não fica parado, vai atrás, leva seus argumentos. Todo mundo está sofrendo isso. Se você está achando que é só você, não é. Você sabe que não é. Seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas de trabalho, está todo mundo renegociando tudo. Tudo. Financiamento de carro, financiamento de aluguel. Veja você que até o Estado, né? O Estado brasileiro, que não é lá essas grandes coisas há mais de 50 anos, que é para ninguém ficar pensando, né, que eu sou de um lado, eu não sou nem ladrão, nem louco. Eu não gosto nem do ladrão, nem do louco. Beleza? Ficou claro? Beleza. Até o Estado conseguiu negociar com algumas
fornecedoras de serviço. Então, por exemplo, a luz e a água, que são serviços essenciais, não podem ser cortados por uma faixa social econômica durante a pandemia. Nome negativado, inclusive por empréstimos de financiamento de imóvel. Então, tudo isso você tem que ficar atento. Se até o Estado está vendo a situação que a gente está passando, como é que alguém dentro do direito particular não vai ver se ele também está vivendo aquilo? Não esqueça de uma coisa, mesmo os milionários também necessitam do dinheiro dos menos afortunados. Nós temos aí apresentadores, por exemplo, de televisão que são milionários e começaram vendendo coisa em camelô. Ele dependeu, a construção inteira do império dele dependeu de quem? Do cara de baixa renda, que comprava o carnezinho. Então, os grandões, não adianta virar e falar, não, mas eu tenho tantos milhões na minha conta. Esse cara também depende do giro da economia. Se ele também não for solidário, ele está fora. Vai chegar uma hora que ele está fora. Ah, por quê, João? Ele não tem como sobreviver? Sobreviver é uma coisa, amigo, ganhar dinheiro é outra. E você pode ter certeza que quem ganha muito dinheiro sempre quer mais dinheiro. Então, assim, vai ter que ser solidário também, vai ter que ceder em alguma coisa também. Todo mundo tem que ceder. Tem até um nome de filme, assim, que não tem porra nenhuma a ver com o que eu estou falando, mas o nome do filme é esse, então eu lembrei. Tá? Então é isso. Todo mundo tem que ceder um pouco. Não tem essa. Tá? A gente está vendo isso em tudo que é lugar. Relação familiar, relação com o filho dentro de casa, relação com parente, você teve que morar junto porque saiu do imóvel. Todo mundo está tendo que ceder um pouco. Né? Esse é um lado bom da pandemia. Porque isso também eu espero que não volte mais àquele estado anterior. Eu espero que esse espírito de colaboração e solidariedade entre as pessoas continue quando essa pandemia passar. Volto a dizer para vocês, o Covid não vai mais embora. Ele é um vírus que veio para ficar como o vírus da gripe. Vírus da gripe, da nossa gripinha. Né? Resfriado, estou gripado. Ela chegou lá há 7, 8 mil anos atrás. Ela está aí, não foi embora. E ela também não vai embora. Você pode tomar vacina, não pegar, mas ela está aí. Covid vai ficar aí. A gente vai ficando mais imune, vai morrendo menos e é assim que vai ser. Tá? Pergunta para qualquer médico razoável que ele vai te dizer. Tem nada de voltar, não vai voltar. Tá? Vai ficar assim e a gente vai pegando imunidade. É assim que funciona. Lamentando profundamente mesmo quem está morrendo, porque tem gente morrendo mesmo. É uma gripe com uma letalidade menor do que as outras, mas a taxa de contaminação é imensa. Né? E nós temos uma população doente muito grande. Nós temos um número de diabéticos, de obesos, de cardíacos, de pessoas com câncer. É uma população grande, não é uma população pequenininha. E essas pessoas efetivamente acabam sendo vítimas mesmo do Covid. Tá? Vítimas fatais, que eu quero dizer. De resto, é isso que vai acontecer, é um quadro instalado e ele precisa ser levado em consideração em qualquer negociação que você vá fazer. Tá? Como o brasileiro ele tem um perfil, na sua maioria, mais conservador de investimento, então sempre que o mercado representa algum perigo, não sei se vocês já perceberam isso, quando o mercado retrai e ele entra em recessão, aquelas pessoas que têm alguma reserva, elas correm para os imóveis. Elas não correm para CDB, elas não correm para a Bolsa de Valores, elas não correm para risco, ainda que o CDB seja mais seguro e tal. Elas vão correr para quê? Para imóvel. É uma cultura tipicamente latina, não é nem brasileira. Espanhóis, portugueses, italianos também pensam dessa forma e a gente tem uma grande influência, né, desses ascendentes, tá certo? Então, eles correm para imóvel. Vamos investir num terreno, vamos comprar uma casa, vamos comprar... Tem dinheiro? Está sobrando? Vamos comprar imóvel. Porque é aquele negócio, com imóvel a gente nunca perde. Né? Não é sempre assim. Mas, enfim, é mais difícil mesmo desvalorizar, tá bom? Então, corre para o imóvel. Por isso que eu estou dando ênfase hoje nisso daí. Tá? Como é um investimento mais conservador, nessas épocas de pandemia, a galera que tem uma reserva vai correr para o imóvel. Certo? Fiquem atentos a isso. Todo mundo que está nesse meio tem que ficar atento a isso. Para também não se servir, não ser oportunista nessas horas. Para ser o quê? Solidário, para agir com decência, com transparência. É normal, as pessoas vão procurar um investimento mais conservador.
bem? Enfim, eu acredito que tá dando aí para abarcar uma série de coisas com vocês, diversos aspectos, tá certo? Sim, vamos lá. Outra pergunta que me mandaram fala a respeito do seguinte: João, os contratos de adesão, os contratos de construtora, incorporadora, esse tipo de contrato, normalmente são contratos chamados contratos de adesão, né? Regina, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Normalmente são chamados contratos de adesão. O que significa isso? É um contrato que não foi elaborado pelas partes. Ele foi elaborado por uma parte só. É um contrato impresso, padrão. A imobiliária, ou a construtora, ou a incorporadora, ou o banco põe aquele contrato na tua frente e fala, assina aí. Não, eu queria mudar aquela cláusula. Não vai mudar nada. Ou você assina do jeito que está, ou não interessa. Tá? Isso é o seguinte: se o contrato não for abusivo, a pessoa que assinou não pode reclamar. Porque ela leu o contrato, concordou com o contrato e aderiu ao contrato. Por isso chama contrato de adesão. Porque uma parte te oferece e se você aceita os termos que estão ali, você aderiu ao contrato. Então, por exemplo, tem juiz que não admite você levar o contrato para ser discutido. Por quê? Porque você aderiu. Você conhecia o que estava escrito lá. Por outro lado, 90% desses contratos de adesão são abusivos. Tem cláusulas chamadas leoninas, né, que abusam em cima de quem está assinando, de quem está se obrigando a pagar ou a cumprir o contrato. Então é um contrato abusivo que muitas vezes o sujeito é impelido, obrigado praticamente a assinar por um estado de necessidade. Ele precisa daquilo, mesmo naquele momento com aquelas condições. E no decorrer do contrato as coisas pioraram por algum motivo e aquelas cláusulas que já eram abusivas se tornaram o que nós chamamos de cláusulas impossíveis. Então são cláusulas impossíveis de você cumprir. Por quê? Porque a situação mudou, como por exemplo a pandemia. Obviamente que isso deve ser revisto. Primeiro você tenta rever isso extrajudicialmente, com reunião, virtual que seja. Não estou falando para você sair por aí sem máscara, não é isso. Faz uma chamada de vídeo, gente. Todo mundo hoje tem WhatsApp ou tem uma internet. Quem não tem, vai colocar a máscara assim e vai lá tentar ser atendido. Nem que seja um por um. Entra um por um, bate na porta até ser atendido. Se você não tem como entrar em contato, ninguém atende o telefone, tem tudo isso. Vai registrando essas coisas. Para o dia que você precisar entrar com uma ação, você tem provas do que você está falando. Nunca esqueça disso, cara. O povo... O diabo que a gente tem que explicar isso para o cliente. Olha, doutor, aconteceu isso. Tá, o que você tem para provar? Nada. Foi uma conversa por telefone e eu não guardei nada. Não guardei recibo, eu não guardei a nota, eu não guardei o e-mail, eu só falei, eu não gravei nada, então eu não tenho nada. Então você não tem nada mesmo. Se você não guardou nada, você não tem nada. Você tem uma conversa. Você vai falar de um lado, o cara do outro lado vai falar que não é assim, e o juiz não vai ter como defender você. Porque você não tem prova para mostrar. Então tudo que a gente faz nessa vida, que envolve grana, que envolve obrigação, é por escrito. Nem que você faça o seu diário. Vai juntando, grampeando as coisas num caderno, que se dane. Fotografa, põe num arquivo, vai guardando. Tudo isso é importantíssimo. Ainda mais quando a gente fala em renegociação. Você tem que ter motivos para renegociar um contrato. Você não acorda um dia e fala, nossa, hoje eu quero renegociar um contrato. Se você fizer isso, vai para o manicômio, porque não existe isso. Você só renegocia o contrato com motivo, com motivação. Para ter motivação, você tem que ter prova. Para ter prova, você tem que ter feito a prova. Então vai juntando tudo que você tem, e-mails trocados até com parente. Olha, eu estou passando uma necessidade, pega a data do e-mail. Vai mostrando a situação que você está vivendo de verdade mesmo, que você já vem vivendo em dificuldade. Tudo isso serve para renegociar. E muitas vezes você não precisa entrar com um processo judicial para isso. Você pode perfeitamente renegociar diretamente com a fonte. Mas o que você precisa? De documentação. Você precisa ter a documentação. E-mail, carta de punho. Às vezes Ana, boa tarde, tudo bem, querida? Bem-vinda.
E, às vezes uma carta de punho, sabe? Protocola, leva alguma coisa na imobiliária, na construtora, protocola tentativa de renegociação. Né? Vai tentando evitar a briga judicial, mas se for preciso, você está documentado, cara. Isso vale para tudo, para contrato de sociedade, para contrato imobiliário, locação, compra, o que você quiser, financiamento, contrato de financiamento de capital de giro. Vai fazendo um relatório do que você gastou nesse capital de giro. Se você precisar renegociar, você tem um histórico. Você vai poder virar para o gerente do banco e falar, olha, estava desse jeito, já não estava fácil. Com a pandemia ficou quase impossível. E ficou por causa disso, e vai mostrando. Quando normalmente a pessoa com quem você está negociando, a instituição com quem você está renegociando, vê que você está documentado, que você tem prova documental da necessidade que você está passando, normalmente eles são muito mais simpáticos à sua causa. Normalmente eles cedem muito mais fácil. Por quê, João? Porque eles sabem que se você precisar entrar com uma ação judicial, você tem documento para provar. E o juiz pode te proteger numa relação dessa. Te proteger, que eu estou dizendo, gente, é te proteger com a tutela jurisdicional, tá? Dentro da lei. Ele pode te proteger usando a lei, usando a situação que você está passando. Não estou dizendo que o juiz vai ser, nesse caso, parcial, tá? Dar um privilégio. O juiz não dá privilégio, não deveria, pelo menos. O juiz tem que ser imparcial. Mas se você está documentado e a outra parte sabe disso, ela também vai evitar o processo judicial. Melhor para você. Então, documenta tudo que você faz. Márcia, boa tarde, tudo bem? Muito bom te ver por aqui. E é assim que se faz. A renegociação, então, sempre deve ser documentada com um bom motivo. Se você tem bons motivos, você provavelmente tem bons documentos. Vale de tudo. Vale de notinha de supermercado, vale Serasa, vale levar carta de cobrança. Você está atrasado com o celular, eles te mandam uma cartinha de cobrança. Vale qualquer carta de cobrança. Você está atrasado com conta? Pega isso, leva, senta e fala, ó, estou dando prioridade a vir negociar com você. Eu já tenho essas dívidas, mas eu tenho um valor reservado que eu posso negociar com você. Então me dá uma atenção especial. Eu tô te dando uma atenção especial, então me dá uma atenção especial. Eu mereço ser tratado com dignidade mesmo devendo. Isso existe, viu, gente? Isso existe, não fica viajando que isso não existe. Existe uma coisa chamada assédio moral por excesso de cobrança. João, não acredito nisso. Acredite, até para cobrar quem está devendo para a gente tem que usar o bom senso, a gente tem que usar o caráter, a gente tem que se servir dos valores. Você não pode, é ilegal. O Código Civil prevê o excesso, o dano moral provocado por excesso de cobrança. Cobra o tempo inteiro, liga o dia inteiro, todo dia cobrando, todo dia humilhando, todo dia. Mas como você não tem? Mas tem que ter, mas que não sei o quê. Você é um vagabundo, você não... Cara, isso dá um processo para cima do credor. Isso dá um processo para cima de quem está cobrando. Se a construtora, incorporadora fica no teu pé e te manda cartinha, e-mail, ligação. Junta isso. Faz um BO, amiguinho. Vai fazer um BO de assédio moral. Que a galera rapidinho para com isso. E inclusive negocia melhor com você. Se você é devedor, se você não é caloteiro profissional, estelionatário, que vive de dar golpe, porque isso também é muito fácil de identificar, viu, gente? Vai pensando que é difícil, porque não é. Você saber alguém que está em necessidade é uma coisa. Você identificar alguém que vive de estar em necessidade e na verdade não está, não é nada difícil de descobrir. Pode ser que para o mercado seja, mas para quem trabalha na área jurídica, em 2 minutos você descobre isso. É muito fácil de saber quem está fingindo que está passando por uma dificuldade para sempre estar levando vantagem. Tá? Não é difícil de descobrir isso. Tá? Mas você, e eu acredito que é com essas pessoas que eu tenho falado, que eu estou falando, se você tem boa fé e passa por um momento de necessidade, tudo isso é válido. Documentação, prova, boa fé, não tenha vergonha de mostrar que você está passando por uma situação de necessidade. Isso acontece com todo mundo quase, tá bom?
Então, essa vergonha a gente às vezes tem mesmo no começo, principalmente quando a gente é mais novo, perdeu o emprego, está vivendo aquele momento meio deprê, ainda mais no momento que você não pode sair de casa, não pode fazer nada, não pode ver ninguém, não pode ver parente, não recebe ninguém, isso vai deprimindo, perde o emprego, perde a renda, está devendo para a imobiliária, está devendo para o banco. Calma, cara, as coisas não vão voltar ao normal, mas elas também um dia vão melhorar, e elas melhoram. Depende também, como eu já disse, tira a bundinha do lugar, tira a bunda do sofá, vai negociar por e-mail, por telefone, se precisar pessoalmente, não fica parado, vai atrás do credor. Ele no mínimo, numa situação final, o juiz vê isso com muito bons olhos. Demonstra sua boa fé. Renegociar também faz parte disso, tá bem? Eu espero ter sido útil para vocês hoje nessa live, que na verdade eu nem contei muito quanto deu, deve ter dado aí uns 40 minutos, 50, não sei quanto é que deu essa daqui, tá? Fico aí aberto a vocês para comentários, para outras perguntas, além daquelas que eu recebi. Outra pessoa me pergunta aqui a respeito da diferença de contrato de financiamento e a respeito de custo. São assuntos mais técnicos, tá? Que eu vou responder agora para não deixar a pessoa a pé, tá? Mas outro dia a gente fala sobre contratos de financiamento especificamente. Me perguntam a respeito da diferença entre o financiamento de imóvel feito pelo SAC, né, que chama Sistema de Amortização Constante, e tabela price. A diferença é super simples, pessoal, não tem o que ficar fazendo confusão. Sistema de amortização, na medida em que você vai pagando as parcelas, como os juros são mais altos nas primeiras parcelas, o valor vai sendo amortizado. O que significa? Ele vai diminuindo. O valor das parcelas é variável. Ele é mais alto no começo pelos juros mais altos e o valor das parcelas vai caindo, porque os juros vão ficando menores na medida em que você vai fazendo os pagamentos. Então, no sistema SAC, eu tenho parcelas variáveis de preço sempre decaindo até o final do financiamento. Na tabela price, é feito um cálculo para a parcela sempre ser fixa. Então você não tem nem aumento nem diminuição na tabela price. Tá? Então é uma parcela que você começa e acaba pagando aquilo, fora se tiver algum adicional e tal, mas aí não é parcela, tá? Estou falando de parcela, ok? Volto a dizer, num momento de crise, num momento de exceção como esse, dá para renegociar, inclusive no sistema SAC, dá para renegociar qualquer contrato. Se você entrou em dificuldade, está precisando renegociar o que é? Estabelecer novas condições sobre o mesmo negócio. Isso é renegociar. Estabelecer novas condições para o cumprimento do contrato. Às vezes é necessário um novo contrato. E na maioria das vezes não é necessário, basta um adendo. Você faz um adendo ao contrato, mudando a cláusula 1, 2 e 3 para novas condições, para o contrato poder ser cumprido. Ponto. Acabou. É isso. Então, em qualquer das modalidades de financiamento, se você teve um desequilíbrio do contrato, como eu já expliquei, você pode perfeitamente procurar renegociação extrajudicial ou mesmo judicialmente. Tá bem? Por hoje eu vou ficando por aqui. Já falei pra caramba. Vou tomar um café que eu estou precisando. E pensar na próxima live da gente. Tá bom? Tá certo? Então, desejo para vocês uma excelente semana. Que ela comece com muita luz, com muita paz e com muita prosperidade, mesmo em tempos difíceis. Porque isso é possível e é desejável. Tá bom? Um beijo e um abraço.